com o Jornal da Manhã, Cuiabá. 7h34, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo Ítalo Caporossi, que é médico veterinário. Ítalo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui, tentando passar um pouquinho do nosso conhecimento nesse mundo pet aí. Muito bem, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo. Nós vamos falar aqui, um dos o maior desejo de um dono de pet é conseguir entender ou, na maioria dos casos, que o pet o entenda, né? Então, eu vou começar assim. Primeiro, você me respeita porque o ambiente é meu, né? Então, entendê-lo, entender a linguagem deles, porque eles têm, na maneira de expressar, uma linguagem, né? E a gente está se aproximando de um período que é muito terrível para pet, que é final de ano, né? Acho que em Cuiabá está proibido já a questão dos fogos com esses que são barulhentos, né? Só os silenciosos agora, só os visuais e tal. Mas sempre acontece. Como é que é o entendimento, para a pessoa entender que mal faz a um pet um barulho dessa altura, desse volume? Que mal causa ao pet e como que você consegue entender o que ele está tentando, que ele está mostrando com a atitude dele nesses casos? Bom, isso é um tema muito importante hoje, né? Hoje com essa humanização dos pets, né? A gente trouxe esses pets hoje para dentro de casa e cada vez mais nos preocupamos com a sua saúde e o seu bem-estar, né? Então hoje, por mais que os cães e os gatos tendem a ter os seus ouvidos mais apurados que os nossos, então além disso já ser um barulho infinitamente mais estressante para eles, isso gera um tom de ameaça. Eu sempre digo por nós não gostamos de estar num local muito barulhento, com sons desagradáveis no nosso ouvido. Isso nos torna estressante, nos dá uma sensação de medo. E os pets têm essa mesma sensação. E cada pet, cada animal, ele reage de uma forma diferente. Então alguns tentam fazer a sua rota de fuga, então é onde aumenta os índices de animais fugindo, escapando de casa. Isso leva a atropelamentos e a perda desse animal. E alguns outros levam a problemas muito mais sérios, como um problema até de convulsão, né? A gente tem pacientes aí que tem, nessa época de fim de ano, eles precisam de um cuidado redobrado, porque são pacientes que, ao nível de estresse, eles geram aí problemas como convulsão, automutilação, né? E nesse aspecto de fuga, eles acabam se perdendo. O ser humano sempre agiu através dos séculos e séculos, amém? Da maneira com que eu sou dono de tudo que aqui está, né? E tudo que aqui está só serve para uma coisa, para o meu bem-estar. Então, quando você falou em humanização dos pets, traz um certo desconforto numa parte da sociedade que vê, por exemplo, aquela velha comparação, pois é, mas as crianças, etc, etc, etc. Que benefício traz para os dois? Porque a gente tem cada vez mais uma transformação, né? A gente já saímos do século passado e da utilização que fizemos dos animais até então, né, de guarda, etc e tal. Cada um tinha uma função, né? Não era o cachorrinho pequenininho para a caçula da casa. Talvez a porta de entrada tenha sido aí, mas já faz muito tempo isso, né? Hoje os pets têm uma outra função, inclusive, na vida do ser humano. As famílias estão diferentes, as pessoas ficam mais sozinhas, estão cada vez mais isoladas. O pet, às vezes, é o melhor companheiro e, às vezes, o único de pessoas. E essa questão, esse desejo de entender, né, um ao outro, é fundamental até para o bem-estar dos dois. Como que avançamos nesse quesito entender-nos? Eu acho que hoje, né, como a gente falou, essa humanização dos pets, existe um limite. Eu acredito muito nisso. Por mais que eu seja um amante incondicional dos animais, eu acredito que exista um limite. A gente tem que respeitar
até onde o limite é do animal e até onde é o nosso limite perante esse animal para que não afete o seu bem-estar, né? Hoje a gente vê cada vez mais casais, como você mesmo disse, e não tem filhos e aí adapta aquele animal como seu filho. A gente tem muitos casos de cães que eram da família. Eu, por exemplo, tenho um exemplo muito na minha. O meu avô faleceu com 94 anos e tinha um animalzinho, até Lilica, que acompanhou ele 15 anos da vida. Então ele partiu e nós temos ela ainda. Então, querendo ou não, quando a gente olha para ela, a gente lembra dele, né? Então isso é muito bonito. Mas nós temos que saber respeitar o limite dos animais. Os animais têm as suas necessidades fisiológicas de animal. E isso, até um ponto que não ultrapasse, gera um bem-estar, gera uma harmonia entre os dois. Então, acredito que existem pessoas que ultrapassam esse limite. E quando ultrapassa esse limite, isso gera um sentido errado da figura de pet de companhia. Pergunta. Todo ser humano... O ser humano se comporta de maneira diferente entre os humanos no seu relacionamento com os pets. Os pets sentem de maneira diferente também? Com certeza, com certeza. Os pets hoje eles sentem aquilo que nós estamos passando para eles. Então, brigas entre casais, pode perguntar para quem tem os pets, naquele momento entre a briga, os pets eles mudam totalmente a sua forma de agir dentro da casa. E isso Os pets estão entrando na DR agora. Acho que agora não é minha hora de querer carinho, não vou ter. Então, com certeza, os animais eles sentem tudo aquilo que nós estamos passando a ele. Felicidade, angústia, medo, raiva, angústia. Então, um exemplo claro são os pets que fazem um trabalho dentro de APAE, dentro de asilos. Então, a capacidade que eles têm de absorver aquele sentimento e fazer aquele sentimento mudar. Então, a gente vê pessoas tristes quando recebem ali um carinho de um cachorro, uma lambida, uma passagem de um gato entre suas pernas. Aquela sensação daquela pessoa muda instantaneamente. Acho uma troca de energia muito linda entre os pets, né? Vinícius. Muito bem, muito bom dia, Ítalo. Bom dia, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Se sinta muito à vontade aqui conosco, é sempre um prazer, né? Foi um prazer te conhecer, né? Não só você, como a tua equipe também, né? Tá bem acompanhado aqui, né? Dos assessores de imprensa, aqui, dos colegas, né? Da área, né? Importante sempre destacar os colegas que estão trabalhando também aqui, né? Muito importante, o trabalho delas é fenomenal. Fundamental, né? Determinante. O que eu quero te perguntar? Um fenômeno relativamente novo é a questão dos pets em apartamentos, né? E nós temos em Cuiabá, temos apartamentos residenciais com 25 andares, né? Temos quase 100 metros, né? Ali, né? E lá o barulho dos fogos é mais alto, né? Porque os fogos estouram no alto, né? As pessoas às vezes não têm essa dimensão, né? Os fogos sobem, lá em cima o barulho é muito alto, né? Eu sempre costumo citar, eu tenho uma amiga que tem 17 cães e gatos, né? Dentro do apartamento. É um apartamento grande e tal, mas 17 cães e gatos. E o dia do ano novo é um dia difícil para ela, né? Porque ela tem que ficar segurando todos eles ali, é complicado, né? Então, como assim? Como que são? Qual que é a experiência clínica de vocês? Tem muito dano realmente? Chega alguns pets para vocês realmente com dano auditivo? Tem algum impacto neles essa questão dos fogos? Né? Para as pessoas entenderem, né? Que as pessoas acham que aquilo é impune, né? Solta, mas que impacto que gera, né? E lembrando que há crianças autistas também, né? Que tem a mesma dificuldade. Com certeza. Né? Como é que é a experiência clínica de vocês lá? Então? Com certeza, é uma pergunta muito, muito interessante nesse âmbito, né? O barulho, ele não só é um problema mais físico, e sim um dano psicológico, né? Claro, o problema disso, a resolução desse problema seria na raiz, né? Seria no adestramento desse pet no seu início de vida. Quando a gente não tem isso no início, a gente cria um problema dentro de casa, e o pet não é culpado disso, né? Ele é o que tem menos culpa no cartório, vamos dizer assim, nesse problema. Mas problemas como a parte física, né, estão mais relacionados à parte do estresse e na hora do medo, porque quando eles têm isso, eles geram um instinto de medo, e esse medo vai gerar comportamentos que não são comuns dele. Então a fuga, é se bater, é se mutilar, é estresse, ele não sabe o que está acontecendo, aquilo é uma coisa nova para ele, que ele vê uma vez ao ano, né?
Então... A memória deles não é tão... E assim, eu tive em consultório muitos problemas de pacientes. Quando começaram esses fogos, eles tentaram uma corrida e bateram em porta de vidro, estouraram uma porta de vidro e tiveram lacerações no local. Começaram a se tornar agressivos quando os donos tentam acalmá-lo, segurar, pegar no colo, é quando leva uma mordida, uma arranhadura. Então acidentes assim são muito frequentes nessa época de ano. Agora que nós pegamos uma Copa do Mundo, então começou mais cedo isso, né? Começou mais cedo do que os pets torcem contra o Brasil sempre. Que é para não ter barulho. Mas e como o dono de pet deve se comportar? Já que o comportamento do pet é algo espontâneo e dependendo da situação. Como ele pode se comportar ou deve? Isso. É aquilo que eu falei no início, né? É um problema que ele tem que ser tratado no início. Eu sempre digo um exemplo que eu tenho dentro de casa, né? Eu adquiri recentemente um filhote, né? Um filhote de cão. E desde o início, né? Eu e minha esposa que fizemos o processo de adestramento deles. E nós fomos educando-a. Você sorriu na hora do adestramento? Eu vou fazer a pergunta do seguinte. Esse adestramento que você riu é tipo assim... Estamos nos apresentando como somos, né? Conte quem você é, ou é adestramento de verdade? Porque hoje a gente exige profissionais extremamente qualificados na área, né? Então é uma coisa que a gente foi ali pegando um pouquinho de colega que está na área, passa um pouquinho que a gente vê na internet, a gente vai juntando e montando o nosso método, né? E deu muito certo. Então hoje eu não tenho esse problema em casa, com fogos, com trovão, com raio, porque no início eu fiz essa parte de adestrá-la acostumando com esse som, que nós chamamos de reforço positivo. Então quando, por exemplo, eu colocava sons no notebook de fogos, enquanto isso eu ia conversando, dando carinho, dando petisco, então ela associou aquele barulho como uma coisa alto, e aumentando gradativo, é claro. Mas ela associou aquele... pensando numa festa na sua casa. Pensando numa loucura que está acontecendo ali. Mas o que aconteceu? Hoje ela adaptou. Então hoje aquele barulho não oferece um perigo a ela. Já um exemplo na casa da minha mãe, por exemplo, é totalmente inverso. É um tormento quando há chuva, quando trovão ou fogos. Porque a cadelinha que minha mãe tem em casa tem um medo extremo. Então porta, ela se debate na porta, ela arranha a porta, ela machuca as unhas de tanto arranhar a porta por um medo excessivo. E quando a gente perde esse time, digamos assim, do início do aprendizado do animal, a gente tem que manter o ambiente o mais seguro possível para ele. Então, se aquele paciente ele tem um medo no momento de barulhos excessivos, é deixá-lo em um local mais calmo da casa, fora de correntes, com acesso à água, com acesso à comida, e tentar ficar o mais próximo possível dele, para tentar tornar aquele momento que para ele está sendo estressante, de medo, o mais, entre aspas, confortável possível. Qual o período ideal para isso, né? Por exemplo, vou ter um pet, eu queria adestrá-lo para que quando o Brasil ganhar a Copa eu possa levá-lo nas comemorações. Né? Tudo bem, está longe ainda, mas qual a idade certa? Olha, alguns especialistas dizem muito que essa idade de aprendizado, né, esse feeling que os animais têm a pegar, a absorver tudo que a gente tem, é a partir dos seus 2 meses de idade. Então, dos 2 meses até por volta dos seus 6 a 8 meses é o período que o animal tem mais a capacidade de aprender. Isso não significa que pets adultos não podem entrar num processo de adestramento e ter esse âmbito, digamos assim, né? Mas o melhor período seria entre os 2 meses e os 8 meses de idade. A história de que cachorro velho não aprende truque novo não é verdade. Aprende. Claro que varia muito de raça, né? Tem algumas raças que têm uma facilidade a mais para aprender comandos. O vira-lata que tem a maior facilidade. Esse é o melhor de todos. Porque é uma mistura de raças, né? Ele pega o melhor e o pior de todos, Vinícius. É a confirmação da teoria de Darwin, né? O darwinismo, a seleção natural deles, né? As mutações, né? A questão da gênica mesmo, né? Mas o que eu quero te perguntar, Ítalo, adestramento, né? Quem quiser adestrar, esse serviço é prestado, porque você é profissional da área, né? Ou seja, para você foi fácil desenvolver um método mais fácil, né? Porque você trabalha com eles todo dia, né? Convivendo na sua clínica, né? Mas e os outros, né? Se eu quiser, por exemplo, se alguém que está nos acompanhando aqui por qualquer das mídias, né? Se quiser fazer esse adestramento, esse serviço é prestado? Como que se encontra isso? Com certeza. Hoje a veterinária, ela está se caminhando
para um lado muito parecido com a medicina humana, que são as especialidades, cada um na sua área. E essa área de comportamento animal, ela está crescendo muito por conta de tudo isso que a gente conversou. Então hoje nós temos especialistas na área voltados apenas para o comportamento animal, né? E são médicos veterinários. Nós temos também profissionais que fazem esse adestramento, que têm o conhecimento técnico de um veterinário, não tem apenas um diploma, mas faz um serviço de excelente qualidade. Então hoje em Cuiabá nós temos aí, eu posso lembrar aqui de 5 a 6 profissionais qualificados para fazer um processo de adestramento correto, né? Hoje evoluiu muito essa parte em reforços positivos, reforços negativos, são métodos que antigamente a gente no português verdadeiro ensinava na batida, hoje nós ensinamos no reforço positivo, porrada. hoje no carinho, e dá muito mais efeito do que os métodos antigos. Porque o adestramento há um tempo atrás, talvez alguns anos, há bastante anos, era para cachorro de guarda, né? Que era aquele cachorro que você tinha que ter um comando sobre ele para que ele não atacasse alguém que você... um visitante, alguém que chegasse, um amigo, ou alguém que às vezes até convidado para chegar ao recinto, o cachorro estranhasse, né? Para a guarda, então, a ideia era que ele mordesse só o malfeitor mesmo, né? Então tinha-se essa questão do adestramento. Mas o adestramento, por exemplo, para Chihuahua, tem também. Tem. Difícil, então o cachê do adestrador ali deve ser maior. Deve ser A personalidade né? de Pinscher, pelo amor de Deus. Poodle zangado também. É porque na verdade existe, como você disse, né? Os objetivos foram mudando, né? Então nós temos, Eu não vou perder essa, não. Tem um amigo que fala assim: o Pinscher vem com modo satanás. De vez em quando ele liga. Olha, eu sou suspeito em falar porque Você tem Pinscher. Eu sou amante do Pinscher. Eu venho de uma geração aí criando o Pinscher há muito tempo. Mas eu tenho uma hoje que, quando eu consigo um carinho nela, é uma coisa de levantar a mão para o céu. Mas hoje os objetivos de adestrar um animal mudaram muito. Como você mesmo disse, antigamente nós adestrávamos animal para guarda, né? A gente pegou isso hoje, a polícia tem cães farejadores, cães de resgate, cães de ataque, são cães que foram adestrados para essas 3 finalidades. Hoje nós temos objetivos diferentes. Hoje a gente adestra animal para fazer companhia para uma criança autista, para fazer companhia a uma criança com síndrome de Down, para fazer companhia a um idoso. Então já muda muito, totalmente a sua forma de adestrar, né? Eu tenho uma cliente que faz um trabalho excelente com uma psicóloga, com cães que participam de aulas com crianças autistas. Então a importância, e assim, eu tive muita curiosidade de presenciar, mas ela disse que a mudança da criança quando tem a presença do animal é uma coisa fantástica. Você falou que a veterinária está se aproximando da medicina humana e agora teremos especialistas, né? Tem psicólogo para cachorro também? Temos. O pior que nós temos. Eu tenho uma colega que se especializou na área, né, de comportamento animal, que é voltado a essa parte clínica, né, mental dos pets, né? E é uma área que entende muito ascensão, principalmente em fins de anos. Às vezes a pessoa, naquele entusiasmo de adquirir um animal, compra um animal. Tem uma criancinha pequena, ela quer um cachorrinho. E aí compra um cachorro sem estudar sobre a raça, sem estudar sobre o comportamento da raça, compra um Pinscher e às vezes não sabe que o Pinscher não é uma raça que vai gostar muito de criança. Claro que existem muitas exceções, né? E aí chega na hora, não tem o que fazer agora. Esses profissionais qualificam, né? Tentam mudar algumas atitudes que melhoram a convivência com o pet. Imagino que o começo da consulta começa do mesmo jeito. Quando é um psicólogo ser humano, fala, sente-se. Quando é de um cachorro, senta. É só isso. O pessoal que conhece Balneário Camboriú é um local que tem poucas casas, muitos apartamentos e muitos pets. E lá temos o cemitério de pets. Inicialmente se deu a desculpa de que porque não temos residências, então não tem quintais, então as pessoas não conseguem enterrar ali o seu pet. O fato é que as pessoas que vivem num apartamento e vivem anos com um pet não jogam no lixo.
Não colocam num saco preto e põe pro lixeiro esmagar. A verdade é essa. E também tem, lógico, quem olha isso e fala, não, isso é uma oportunidade de negócio, né? Esse negócio pet também cresceu pra caramba no mundo, né? Com certeza, né? Hoje, tudo que é relacionado aos pets tem uma ascensão muito boa, né? Tanto nesse setor, né, do fim da vida, como no setor do início da vida, né? Então, acho que todo o ramo, né, pet cresceu muito, né? Por mais que nós vivenciamos tudo que vivenciamos durante esse ano, mas o mercado pet teve uma ascensão muito boa. E pessoas gostando ou não, muitas necessidades que são atendidas pelo mundo pet não é do cachorro, é do dono. Atende alguma necessidade do dono, de ter um filho, entre aspas. Porque quando você vê um bebê no braço da mãe, às vezes está com... A mãe vai lá e cola um enfeitezinho no cabelo da criança. Ela, por conta, não faria isso nunca. E você vê isso nos pets também. Não é uma vontade, um desejo do pet. É do dono. Isso que as pessoas identificam e acabam girando um negócio que gira muita grana, né? Com certeza, com certeza. Bom, muito bem, 7h55, quero agradecer. Se você quiser deixar algum conselho aí para quem tem pet, fique à vontade e a gente agradece aqui a sua disponibilidade de tempo para vir aqui nos ceder essa entrevista. Ítalo Caporossi, médico veterinário. Ítalo, fique à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de vocês aqui e a gente está passando um pouquinho, né, desse tema que é tão importante hoje na sociedade, né? Então a gente falou um pouquinho sobre como esses animais se sentem quando estão expostos a um momento de estresse. Mas o conselho que eu dou é que vocês, os amantes dos pets, aqueles que, né, que não gostem, mas que pelo menos respeitem os animais nesse período, nesse fim de ano, né? Hoje nós temos uma valorização dos animais e um problema muito sério com a saúde deles nesse fim de ano. Então, se você não gosta, que pelo menos respeite, né? Nós temos uma lei hoje... A legislação. Isso, nós né? temos a lei hoje ao nosso lado que proíbe. Claro que é muito difícil, a gente pegou Copa do Mundo aí, o que mais nós vimos foram esses focos. E você que tem o pet, nunca deixa de levá-lo a um veterinário seu de confiança, a fazer as vacinas regularmente, os check-ups preventivos, porque aquilo ali é uma vida, né? A expectativa de vida dos animais hoje aumentou muito. E com essa expectativa aumentando, doenças que antigamente, entre aspas, não existiam, começam a aparecer. Então a gente tem que preparar isso. Preparar esse tutor, preparar esse animal para que ele tenha ali uma idade senil muito boa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigado, Vinícius.